Olá, povo de Deus, nós estamos aqui para dar continuidade a esse projeto aqui da paróquia, nos Caminhos da Fé. Cada mês um vídeo falando de assuntos interessantes, relevantes a respeito da nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre o matrimônio. Eu me apresento, sou o Tupi, essa é a Cassinha, minha esposa. Somos casados há 23 anos, temos 4 filhos e participamos da comunidade Rainha da Paz, aqui em Meruoca. Esse assunto de hoje vai ser sobre o matrimônio, mas especificamente sobre uma catequese do Papa Francisco que ele fez falando sobre matrimônio, onde ele nos relata 5 pontos, 5 aspectos muito importantes para os esposos viverem. Nessa catequese, o Papa fala que precisamente o mistério do matrimônio é o amor de Deus que se reflete na vida de um casal que decide viver junto. Mas apesar desse casal decidir viver junto com a graça de Deus, ele não está isento das dificuldades do dia a dia, próprias dos relacionamentos. E o Papa nos aponta pistas nesta catequese para que nós possamos superar esses desafios e para termos caminhos que nós podemos viver um relacionamento que perdure. Nos dá 3 palavras e 2 gestos que a gente vai falar para vocês agora. Então, pessoal, nós vamos agora falar um pouco mais detalhadamente sobre estes pontos que o Papa nos indicou como um caminho, né, para nós casados, que queremos trilhar esse caminho que nos ensina a Santa Igreja. Ele fala de 3 palavras, que na verdade também são atitudes. A primeira palavra que ele nos diz é com licença. Com licença, se eu pudesse dar um outro sinônimo para esta palavra, eu diria que é um diálogo. É a capacidade que o casal deve ter de conversar. O que você acha de tal coisa? Eu pensei sobre isso. Qual a sua percepção sobre isso? E os dois trocarem impressões, conversarem um pouco, ajustarem as coisas, para nenhum impor a sua própria vontade, para nenhum impor o seu gosto, mas numa conversa amigável, sincera, honesta, buscando o bem dos dois, chegassem a um consenso. Então, esta palavra é indispensável. É uma palavra, por assim dizer, imprescindível para o bem dos cônjuges, para o bem dos esposos. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra que o Papa nos diz como uma orientação para a boa convivência dos esposos é obrigado. E aqui a gente chega num tema bem interessante, que é a gratidão. Muitas vezes no dia a dia a gente vai esquecendo de exercitar isso com o nosso próprio esposo, com a nossa própria esposa. Às vezes são gestos pequenos, gente, no dia a dia. Um almoço bem feito, que você chega e diz e elogia aquele almoço, né? Um gesto de carinho. Você começa a perceber ao seu redor gestos de amor cotidianos, né? Que são feitos diariamente, que a gente esquece de agradecer. Então, a gratidão, pelas pequenas coisas, vai temperando o dia a dia desse cultivo dos gestos de amor, dos gestos de atenção, dos cuidados que a gente tem um pelo outro. Então, é sempre bom estar atento a essa prática de agradecer. Não custa nada, né? A gente perceber o dom do outro, o gesto de amor do outro e agradecer. Essa é a segunda palavra, obrigado. E a terceira palavra é desculpa. É uma coisa mais desafiadora ainda, porque por trás desta palavra está o fato de reconhecer que errou, que se excedeu, que disse coisas que não deveria ter dito. Então, essa capacidade que ambos devem ter de perceber que, vez por outra, por uma situação ou outra, do dia a dia, com cabeça quente, a gente disse coisas ou fez coisas que não deveria ter sido feitas ou ditas. Então, a gente chegar um para o outro e dizer, desculpe, eu errei, eu me excedi, por favor, perdão. Essa é uma palavra que também é imprescindível, indispensável. Então, veja só, recapitulando, colicência, que tem muito a ver com diálogo, né? Obrigado, que tem a ver com gratidão, de perceber nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E a última palavra é desculpa, que tem a ver com reconhecer os seus erros e, às vezes, os excessos que cometemos e ter a coragem e a honestidade de pedir perdão para o nosso esposo, ok? 3 palavras
que, segundo o Papa, são indispensáveis para o bem dos esposos. Então, associado a essas palavras que o Tupi falou, o Papa também nos ensina 2 gestos necessários, né, na verdade, indispensáveis na vida de um casal cristão. Associado a essas palavras que o Tupi já nos falou desta catequese do Papa, existem outros 2 aspectos muito necessários que completam esta dinâmica do matrimônio, do relacionamento do casal que deseja viver uma vida em Deus. A primeira delas, não poderia faltar, é a oração. Porque nós costumamos dizer que no matrimônio cristão, no relacionamento de um casal cristão, não são 2, são 3. O esposo, a esposa e Deus, né? Porque apesar de Deus operar no sacramento do matrimônio com a sua graça, essa graça, ela opera em cima da nossa fragilidade. Nós somos pessoas falhas e nós precisamos de Deus para que Ele possa nos ajudar a ir vencendo essas situações de fraqueza, até mesmo de pecado, né? A oração é indispensável na vida de um casal. A outra coisa que o Papa fala como um gesto concreto, até mesmo completando aquela palavra que a gente viu como desculpa, é não deixar que o dia termine sem ter feito as pazes. Isso realmente é um grande desafio, porque muitas vezes nós achamos que para fazermos as pazes, o outro tem que dar uma razão para isso. E eu costumo lembrar de uma pessoa amiga que ela dizia assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Muitas vezes isso nos ajuda a nos direcionarmos até o outro, a fazermos as pazes, porque uma metáfora muito parecida que pode nos ajudar, uma metáfora que pode nos ajudar a compreendermos essa necessidade de fazermos as pazes antes que o dia termine, é algo que a gente tem muito nas nossas casas. Por exemplo, se você tem um leite que está estragado hoje, e você deixa ele lá na vasilha. No dia seguinte, se você vai colocar um leite que é novo, bom, e coloca dentro desse leite estragado, você perde todo o leite bom. Então, aquilo que a gente guarda de um dia para o outro, muitas vezes pode azedar o dia seguinte, porque vai se tornando uma bola de neve. Mas, é assim, apesar desse grande desafio de fazer as pazes no mesmo dia, mas apesar de ser muito difícil, nós nos dispormos, né, porque isso exige humildade, de fazermos as pazes no mesmo dia, nós podemos ver o bem que isso faz, né? Nunca deixar dormir sem ter feito as pazes com o outro, não é? E mesmo que esse fazer as pazes, ele seja um passo importante, ele não é a conclusão de um processo. Essa reconciliação, ela vai exigir um processo de conversa, mas o fazer as pazes, o estar disposto a estar bem com o outro, já é um passo muito grande e muito importante para que essa reconciliação aconteça. Então, a oração, porque é Deus quem nos ajuda a superarmos as dificuldades e fraquezas, a olharmos o outro não como aquele que deve me fazer feliz, que deve viver para mim, mas olhar o outro como aquele que reflete o amor de Deus e para quem eu também reflito o amor de Deus. A oração nos ajuda a isso e também essa disposição de não romper, de não deixar que este relacionamento ele azede por um rompimento, por uma falta de perdão, né? Então, com isso a gente deseja que todos os esposos, esposas, que seguindo essas orientações, essas dicas preciosas do nosso Papa Francisco, possam crescer na doação mútua, no amor mútuo, no dia a dia. Deus nos abençoe.